Para quem não me conhece ainda, eu sou a Liliane, trabalhei por 15 anos no setor de recursos humanos, fiquei 5 anos trabalhando no Sindicato dos Municipários, prestando assessoria jurídica. Fui uma das pessoas que trabalhou no atual plano de carreira, tanto do magistério quanto dos servidores. Hoje, trabalho só com previdência, benefícios, concessão, análise de processos do Comprev, certificações. Trabalho também na análise da legislação relativa aos RPPS que impactam o município, nós, servidores. E, antes de começar a apresentar os itens mais polêmicos ou de maior impacto na reforma proposta, vou fazer um pequeno histórico. A discussão da reforma iniciou-se em agosto de 2022, com o presidente do fundo, que era o senhor Nilson de Chaves, que é presidente do sindicato também. Essa discussão foi longa, teve cenários menos favoráveis, mais favoráveis, e o Conselho Administrativo do Fundo, depois de conversar com o prefeito, com vereadores, com os servidores que participaram de uma pequena comissão, chegou a um projeto final. E o ponto mais delicado foi com relação à contribuição dos servidores inativos. Esse é o ponto que gerou até falas erradas, desinformação por parte de algumas pessoas aos servidores. Então, hoje, nós aqui apresentamos o projeto, nos propomos a responder todos os questionamentos, se não aqui, na sala do FAPES, onde eu atendo, junto aos conselheiros, qualquer um deles se dispõe a responder, demonstrar se o fulano, se o Beltrano vai ter contribuição, se mudar a lei. Isso tudo é feito. Quem me conhece sabe, se chegar lá na sala, eu vou responder. Nunca neguei resposta a ninguém. E continuo no mesmo caminho. Esta é só uma proposta para que nós tenhamos a sanidade do nosso fundo de previdência, a sanidade para mim, que daqui 2 anos pretendo me aposentar, a sanidade para aqueles que já estão aposentados, dependem do fundo de previdência, e dos servidores ativos, que nos últimos anos tiveram mais reveses do que direitos. Todos têm que ter garantia de que o fundo de previdência vai ter dinheiro para pagar nos próximos 30, 35, 40 anos. Falando isso, inicio nos principais pontos. Começo falando da contribuição. Hoje, pagamos os ativos, aposentados e pensionistas. Ativos sobre o total da remuneração, 14%. Inativos e pensionistas, 14%, no que excede o teto do INSS, 7.507. Após o estudo atuarial, que nos disse, inclusive, que se a taxação fosse acima de um salário mínimo, teríamos uma redução mais significativa do déficit. O Conselho Administrativo, que é composto de servidores públicos municipais efetivos, inclusive tem aposentados nesse grupo, decidiu que a metade do teto do regime geral seria o ideal. Tu não vai taxar aqueles servidores de baixa renda, aqueles aposentados que ganham até 3.700 mais ou menos. Ao mesmo tempo, tu vai buscar um pouco mais de recurso para manter a previdência a longo prazo. O município, que é o executivo e o legislativo,
eles contribuem com 28%, mais a parcela e os aportes para compor o chamado déficit atuarial, que tanto o atuário quanto o doutor Júlio já explanaram para vocês, e eu acredito que, nesse momento, todos já tenham o mínimo de conhecimento sobre isso, até para dissipar algumas dúvidas que chegaram até mim. Teve pessoas que me disseram que o FAPES estava com uma dívida horrível. O FAPES não tem uma dívida, ele tem um passivo. Esse passivo, em decorrência da não contributividade, da falta de pagamento, dos empréstimos passados que foram feitos para o município, de administrações que passaram 4 anos sem fazer o repasse das contribuições, isso gerou esse passivo. Eu vou... Nós hoje, só passei um pouco que eu ia falar isso no final, mas como é relativo à contribuição, para esclarecer todos os presentes, nós temos 507 beneficiários entre aposentadorias e pensões. Desses, a alteração da contribuição alcançaria 192. Isso é 37,87% de todos os aposentados. Fiz também, continuarão isentos 62% dos aposentados e pensionistas. Fiz, assim, algumas comparações. Quem ganha 3.770 vai ter a parcela isenta, a parcela tributada e o valor de contribuição. O provento mais alto que o RPPS paga é 12.809. Essa pessoa vai ter a parcela tributada majorada e o valor de contribuição maior. Possivelmente, essa pessoa também paga imposto de renda. A contribuição previdenciária vai ser dedutível. Isso ajuda por um lado. No final, o desconto não vai ser tão grande assim. Vai ajudar quando for fazer a declaração do imposto de renda. Quem declara sabe disso. Então, com relação à contribuição, é isso. Não existe nenhum estudo, nenhum projeto de lei dizendo que o município de São Luís Gonzaga vai taxar os aposentados que ganham um salário mínimo. Não existe. Existiu a projeção atuarial que o Conselho não aceitou. Por quê? Porque tu tem que manter o padrão, pelo menos, daqueles que ganham menos, que têm uma renda mais baixa. Outra alteração que consta no projeto é as parcelas de contribuição. Terão a contribuição obrigatória e a contribuição facultativa. Hoje, e todos os servidores ativos aqui presentes sabem que estão contribuindo sobre a totalidade remuneratória, porque quando foi feita a alteração lá em 2020, não houve a previsão de cancelamento dessas contribuições. Deveria ter sido feito? Deveria. Não foi. Muita gente está contribuindo e não vai usar. Vai ou pedir a restituição judicial ou tentar, talvez, aí uma revisão judicial do benefício. Se vai conseguir, não posso dizer. Então, pelo novo projeto, só incidirá a contribuição previdenciária sobre vencimento básico adicional tempo de serviço, vencimento básico acrescido da promoção de classe e da promoção de escolaridade, que hoje no contra-cheque de todos é separado. Essas vantagens integram o provento. Não incidirá a contribuição sobre insalubridade, FG, hora extra, difícil acesso, as demais vantagens que
hoje estão sendo tributadas. Isso é bom. E aqueles servidores que, porventura, forem se aposentar por média salarial e quiserem contribuir, podem. Vai aumentar a média salarial, ajuda a melhorar um pouquinho o provento. Esse servidor tem que firmar um termo de opção. A partir dessa opção, vai ser tributado. E no momento que ele disser, não quero mais, não vou mais contribuir, não vale a pena, ele vai requerer o cancelamento. Isso é o que o projeto dispõe. Não tem essa previsão hoje na lei, diz que quem não quiser contribuir vai lá e pede e cancela. Tem essa possibilidade. Só que deveria ter sido cancelado lá em 2020, quando foi feita a adequação à emenda 103. Não foi. Estamos corrigindo isso agora. No projeto também tem a criação de uma estrutura administrativa para o fundo. Por que disso? Talvez muitos aqui se questionem se quem trabalha com a Previdência no município é remunerado. Nunca foi, nunca teve nenhuma gratificação, nem conselheiro, nem contador, ninguém. Não existe isso. Já teve apontamentos do Tribunal de Contas da ausência de estrutura administrativa? Já teve. O atual conselho, e eu digo para vocês, eu não faço parte do conselho. Trabalho com RPPS, mas não sou conselheira hoje, já fui. O conselho tem a intenção de ter a certificação. Essa certificação, ela, por enquanto, não é obrigatória, mas possivelmente em 2, 3 anos será, que é o pró-gestão, que é uma regra previdenciária, e para isso precisa da estrutura administrativa. Por que o pró-gestão? Porque quem tem essa certificação consegue fazer aplicações em fundos que podem ter uma maior rentabilidade, pode estudar a possibilidade da concessão aos segurados do sistema de empréstimos consignados, num percentual maior, porque o percentual sem pró-gestão não vale a pena, seria irrisório. Então, esses são os principais motivos da estruturação. Serão 2 projetos distintos. Falei do plano de custeio, que abrange as contribuições, a estrutura administrativa, a formação dos conselhos, está tudo lá. Vamos ao plano de benefícios. Qual foi a discussão com o prefeito, com vereadores, com os servidores que estiveram participando de toda a formação desse projeto? Manter para os atuais servidores as regras que hoje ainda são vigentes. Regras que foram revogadas pela 103 por servidores da União, que foram revogadas para quem já fez reforma da Previdência. Nós mantemos as regras da emenda 41, da emenda 47 e da 70. O estudo chegou à conclusão e há a possibilidade, como o doutor Júlio falou, de fazer uma reforma que não seja tão ruim. Se vai ser maravilhosa, não sei, mas ela, pelo menos, garante aos servidores que hoje estão em atividade, que estão há 1 ano, 6 meses, 7 meses, 5 anos da aposentadoria, de quando aposentarem, terem essa regra vigente hoje. Daí eu chego nos grupos de servidores. Os atuais ficam com regras semelhantes às emendas 41, 47 e 70. E também o artigo 40 da Constituição Federal, que é para quem ingressou depois de 2003. Os futuros servidores terão a regra ruim, que é a da emenda 103. É uma regra que nós, que já estamos na expectativa da aposentadoria, na expectativa de logo ali estar aposentado, não queremos. Vamos deixar para os futuros.
os que ainda não ingressaram no serviço público. A pensão por morte abarca a regra do regime geral, sem reversão de cotas, né? Tu vai pagar se um dos dependentes falecer ou acabar a qualidade de segurado dele pelo implemento da idade, essa cota não vai ser repassada para o outro pensionista. Agora eu falo das regras que estarão disponíveis a cada grupo de servidores. Quem ingressou até 15 de dezembro de 98, que é o meu caso, dentre vocês tem alguns ainda. Mantém-se o texto da emenda 47, 25 anos de serviço público, 35 de serviço homem, 30 a mulher, e cada ano a mais de contribuição diminuiu na idade. A mulher, que é 55 a idade, se tiver 31 de contribuição, pode se aposentar aos 54, vice-versa. Qualquer pessoa que tenha dúvida, vai até a minha sala, eu vou fazer uma simulação, e quem já esteve lá já sabe disso. Vai ter mais ou menos a data que vai se aposentar. Requisito para essa regra, ter ingressado antes de 16 de dezembro de 98. Essa pessoa também pode optar pelas outras regras. O artigo 6º da emenda 41, que vai ter um dispositivo na lei, não vai ser mais o artigo 6º, 20 anos de serviço público, mulher 30 de contribuição, 55 de idade, o homem 35 de contribuição, 60 de idade, com a redução de 5 anos para os professores que comprovarem os 25 ou 30 anos de atividade de magistério. O artigo 40 da Constituição Federal, que é a redação da emenda 41, já revogada, é média salarial. Esses servidores, dificilmente que ingressaram antes de 98, vão optar por essa regra, a menos que a média salarial fique maior, mas também não fica, porque tem um dispositivo que diz que o limite é a última remuneração. Então, tu não optaria por uma regra que tu não tem paridade, se tu vai ficar com o mesmo valor. O artigo 40, 55, 30 mulher, 55 idade, 30 de contribuição. O homem, 60 e 35, média salarial, sem paridade. Também vai ter direito, acredito que os servidores mais antigos não vão optar, mas podem, pela regra que terá um dispositivo próprio na lei. Aqui eu só coloquei o artigo para falar melhor para vocês. Da emenda 103, 62 anos a mulher, 65 o homem, 25 de contribuição, 10 anos de serviço público, média salarial, 100% do período, sem exclusão das menores remunerações que tem para quem ingressou até a publicação da lei, se for aprovada. Essa regra começa com 50% da média, mais 2% a cada ano que completar além dos 25. É ruim. Quem ingressou depois de 31 de 12 de 2003 vai ter todas as regras, com exceção da primeira, que a soma da idade diminui, a soma da contribuição diminuiu na idade. Então, essa regra para quem ingressou depois de 31 de 12 até 31 de 12 de 2003, não tem. Entre 16 de 12 a 31 de 12. Entre a vigência da emenda 20 até a vigência da emenda 41. Os que ingressaram depois de janeiro de 2004, até a publicação da reforma proposta do município, terá direito à regra do artigo 40 da Constituição Federal, média salarial, sem paridade, ou o artigo 103, média salarial, 100% da média, sem paridade, e começando o cálculo do provento em 50%.
os servidores que ingressarem depois, que nós esperamos que seja realizado concurso público. O Conselho Administrativo do FAPES já solicitou várias vezes ao prefeito, formalizou pedidos para que seja realizado concurso público. Porque sem concurso público, nós não teremos novos segurados. Para vocês terem uma noção da relação beneficiários e contribuintes hoje do fundo, nós temos em torno de 700 servidores em atividade e 507 aposentados e pensionistas. Nós não temos nem 2 servidores por um aposentado. Nós estamos quase empatando. E pelo número de abono de permanência que tem hoje vigente, estamos chegando junto, um por um. Então, nós precisamos que seja realizado concurso público. Nós precisamos de novos servidores que ingressem para contribuir para o sistema, que é solidário, como vocês já entenderam, e que será necessário para pagar os benefícios já vigentes e os benefícios futuros. Além das regras que eu passei, será incluído no texto as regras de aposentadoria especial, que é por exposição a agentes nocivos, e também para servidores com deficiência. O texto, essas aposentadorias serão regulamentadas por decreto, mas tem a regulamentação bem semelhante àquela disposta na emenda 103. Com relação ao abono de permanência, hoje, o município paga aos servidores o abono de permanência na data do implemento. Muitas vezes os servidores ficam 2 anos e vai lá e diz, olha, já completei o direito, mas não tinha trazido a certidão. Foi acertado que faria-se a partir da data do implemento, até para evitar discussões judiciais, pagamento desses atrasados. Hoje é assim. A partir do novo texto, o abono de permanência será a partir da data do requerimento. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ficava muito tempo esperando e perdia até parcelas que poderia ter recebido, porque tem a questão prescricional. Daí eu conclamo todos vocês, todos que têm períodos de contribuição para outros regimes próprios, ou para o regime de previdência social do INSS, que tragam as certidões, que encaminhem as averbações, que se encaminhem à sala do FAPES para que possamos fazer um estudo de quando vai poder ter abono de permanência, quando que vai poder se aposentar. Eu sempre estou disponível para receber cada um de vocês. Não todo mundo ao mesmo tempo, né? Daí fica inviável, a sala é pequena. Aqui o que eu falei para vocês, 507 beneficiários, a contribuição alcançaria 37%, mais ou menos, dos novos, dos que vão se aposentar, que receberem menos de 3.700, ficam isentos da mesma forma. Os que receberem acima disso vão ter a incidência da contribuição, mas no valor que exceder, muitas vezes pode ser centavos, reais. Não me oponho a fazer para cada um de vocês o cálculo dessa incidência, se alguém tiver alguma dúvida. Muitas pessoas me perguntaram aqui hoje se quem ganha o salário mínimo ia ter que contribuir depois que se aposenta. Não, nunca foi discutida essa possibilidade. O conselho formado por servidores efetivos, com servidores que ganham abaixo disso muitas vezes, nunca pensou nisso. Tem servidores que ganham acima desse valor, que vão contribuir. Muito bem, vamos contribuir. Nós queremos garantir a nossa aposentadoria. Nós queremos garantir que no futuro eu tenha um salário para receber, que o município vai me pagar. Essa foi a discussão no conselho. Nunca foi de taxar servidores que ganham um salário mínimo e que já estão aposentados.
E, para vocês terem noção, é mais de 50% do total de servidores aposentados e pensionistas. Vou falar um pouquinho dos conselhos e do comitê de investimentos, é um comitê só. O Conselho Administrativo, ele foi instituído lá em 94, quando foi criado o FAPES, a lei, na verdade, é de dezembro de 93. Ele faz a administração do fundo, a estrutura dele são 6 titulares e 6 suplentes. Esses conselheiros elegem o presidente e tem o Conselho Fiscal, que são 3 servidores, mais 3 suplentes. O Comitê de Investimentos deve ter previsão legal, hoje não tem. O Comitê de Investimentos é quem vota quem faz o estudo das aplicações financeiras, da política de investimentos, que toma todas as decisões relativas às aplicações financeiras, porque nós precisamos de rendimento, porque só a contribuição mensal já não está sendo suficiente para cobrir o total da despesa da folha. Então, as aplicações é um tema à parte, tem uma responsabilização própria. Tem um servidor que está com o seu CPF cadastrado lá no CadPrev, no GESCOM, que são órgãos, sistemas da Previdência, que ele assina as políticas de investimento, ele diz que está tudo certo. Se tiver qualquer problema, ele é responsabilizado, inclusive penalmente. Quais são as exigências para compor o conselho? Isso hoje não está na nossa lei. A nossa lei 3852 não tem isso, mas a portaria 1467, que já foi referida aqui pelo Dr. Júlio, traz essas determinações. Tem que ser servidor efetivo, tá? Primeiro ponto. Não ter sofrido condenação penal ou ser inelegível. Tem que ter uma certificação específica para a função que vai exercer dentro do conselho. Tem que ter experiência comprovada nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, fiscalização, atuarial ou da auditoria. Tem que ter formação acadêmica de nível superior. Os conselheiros que não forem designados à presidência ou não for o gestor financeiro, aquela pessoa que diz que as aplicações financeiras estão ok, que é isso mesmo, está dentro da política de investimentos, ele não precisa ter experiência comprovada, não precisa ter formação acadêmica e nem experiência comprovada. Precisa ser servidor, não ter sofrido condenação e a certificação específica para conselheiro. O presidente e o gestor financeiro tem que atender todos esses requisitos para poder assumir esse encargo. Vocês devem pensar, hoje os atuais conselheiros devem ganhar alguma coisa para estar com o CPF aí disponível para fiscalização do INSS, no Ministério da Previdência, do Tribunal de Contas. Não ganham nada. Não tem remuneração nenhuma. Não tem jeton, não tem gratificação, não tem nada. Mas eles estão aqui discutindo com todos vocês um projeto para tentar manter o fundo de previdência, mesmo que eles não ganhem nada para isso. E vão continuar fazendo. E dentre vocês aqui, espero que tenham servidores disponíveis a compor esse conselho, disponíveis a dar cara a tapa, a ser apontado como uma pessoa que está tentando prejudicar os colegas. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós acabamos com o nosso fundo de previdência. Nós garantimos o nosso direito de receber o benefício no futuro, garantimos, mas o município pode não ter para pagar. Então, nós temos que hoje garantir que nosso fundo de previdência vai ter sustentabilidade financeira do exercício para o próximo e para os próximos 35 anos. É isso que todos nós aqui esperamos.
Para finalizar, agradeço a todos por terem escutado, por terem talvez entendido o teor do projeto, não levado em consideração tudo que foi dito nos últimos dias, no último mês, pelo menos, que às vezes não correspondia à verdade dos fatos, e que está aqui. Me coloco à disposição. Aqui está o contato do fundo, 9319. Vocês não precisam ser atendidos pela central, dá direto lá na sala do FAPES, se o telefone estiver funcionando, né, que às vezes não está. O e-mail do FAPES e o horário de atendimento. Eu e o Ronald, que trabalha lá comigo, é um ótimo estagiário, atende muito bem cada um de vocês aposentados que vão lá, e desde já eu agradeço ele pela atenção que ele dá para vocês. Muito obrigada.